bem-vindo. É muito bom ter a casa lotada assim, a nossa 12ª Semana Espírita, que começou segunda-feira e terça na Diária, no centro, quarta e quinta na Andaia, né, Caminho da Luz, e hoje e amanhã será aqui às 20 horas para nós caminharmos junto com Deus, com Cristo e com Paulo. Vamos então nesse momento cada um elevar o seu pensamento, para a gente fazer, cada um pedir para o seu mentor, para o seu guia espiritual, para a gente fazer um bom trabalho, que a gente possa entender o que o nosso expositor Cristiano vai passar, que a gente possa, que ele também se ilumine para poder passar para nós tudo aquilo que ele preparou. Que assim seja. Seja. Com a palavra. Pode falar. Boa noite a todos. Boa noite. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos inspire. A gente tinha preparado uns slides e eu brinquei com o André. Não tem, então a gente faz como de hábito, né? A gente acaba estando mais acostumado a usar a memória para poder registrar aquilo que a vivência muitas vezes nos pede, embora Paulo seja uma inspiração primordial para todo o trabalho de divulgação, de explanação, de construção de um pensamento universal cristão. Seria impossível aqui, em 40 minutos, nós abordar todas as cartas de Paulo, porque elas remetem à construção de momentos históricos, construções, bases para aqueles movimentos sociais que se formaram, e mais do que somente estruturas cristãs, eram culturas diferentes, estando vinculadas agora a uma moral nova. Uma moral que rompia padrões étnicos e passava a ter padrões universais. E essa é a grande contribuição de Paulo para a transformação da humanidade, que vai culminar lá na Revolução Francesa com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ou seja, demorou-se muito tempo para que a gente compreendesse os movimentos que estavam contidos na confiança de Jesus ao despertar Paulo para a verdade nova que ele havia trazido, que nem sequer os seus discípulos haviam compreendido. Nós vamos ver no capítulo A Ordem do Mestre, é um capítulo que eu trago muito nas exposições, porque ele é Jesus conversando com João Evangelista, fazendo uma retrospectiva dos avanços do Evangelho na Terra desde que ele havia partido. E João, entre envergonhado com os avanços da humanidade, tímido, explicando os pormenores, desde o erro no ano do nascimento de Jesus, que é 4 a 5 anos antes, né? A nossa contagem do tempo já começa por aí estar errada. Jesus não partiu com 33 anos, mas com 37, 38 anos, até detalhes mais específicos do avanço da sua mensagem na Terra. A mensagem, psicografada em 20 de dezembro de 1935, faz uma alusão muito clara, porque ela fala que depois de 50 anos Kardec veio cumprir essa ordem do Mestre. Portanto, a mensagem comemora a data de reencarnação de Allan Kardec. E 20 de dezembro de 1813, Kardec é concebido para nascer a 3 de outubro de 1804. E Jesus manda João Evangelista que ele descerre os véus da morte. Vou mandar que os mortos falem. Ao que tudo indica, o próprio Emmanuel vai dizer, em homenagens a Kardec, que ele era o discípulo amado. Nós temos bases suficientes para dizer que essa hipótese é bem plausível, que Allan Kardec seja a reencarnação de João Evangelista. E essa mensagem, psicografada por Humberto de Campos, ditada por Humberto de Campos, esteja celebrando esse encontro de Jesus junto a João Evangelista Kardec,
preparando a doutrina espírita, preparando o Consolador prometido, que está no Evangelho de João, no seu próprio Evangelho, né? Capítulo 14. Então, quando nós falamos de doutrina espírita, muitas pessoas acham que nós não somos cristãos, quando o próprio Chico, o próprio Emmanuel, não se refere à doutrina como espiritismo cristão, espiritismo evangélico, há mais de 70, 80 anos. Não é coisa de agora. Só para a gente alicerçar as bases doutrinárias que estão totalmente vinculadas às promessas de nosso Senhor Jesus. Tão cristã quanto qualquer outra crença. E o que é importante nesse capítulo especificamente? Por exemplo, conta o mestre, lembra João, que tive que intervir para que Pedro e Paulo não se tornassem inimigos? Por quê? Paulo, para quem conhece um pouquinho da história, ele nasceu na região mais acima de Israel. Ele não era israelense no conceito que a gente conheceria como da época, nasceu em Tarso. Tarso, uma cidade grega. Então, ele escrevia em grego, mas sob domínio romano. Então, ele era cidadão romano. E por ser judeu étnico, estava em Jerusalém a serviço do Sinédrio, a serviço das estruturas judaicas da época. Então a gente tem a figura de Paulo. Algo como um promotor de justiça nos dias de hoje. Mas esse promotor tinha funções religiosas e funções civis misturadas. Quando ele, no auge das suas inquirições, descobre um jovem rapaz sob a tolerância de judeus, de outros hebreus, né? Vamos entender um pouquinho por que a gente fala hebreu e às vezes fala judeu. Hebreu é uma referência aos judeus da antiguidade. Então, por isso, carta aos hebreus. Então, os hebreus da época tinham essa tolerância com uma casa que havia se formado sob a tutela de Tiago e de Pedro. E as cidades, elas eram protegidas contra saques, contra gestos de violência. As pessoas enfermas, em geral, eram retiradas da cidade com medo de epidemias que contaminassem a todos. Mas ambos os discípulos de Jesus resolvem formar uma casa, chamada Casa do Caminho, e acolher enfermos de toda sorte. Como essa casa passa a acolher alguns membros da alta sociedade judaica, hebraica, ela ganha tolerância de muitas pessoas, porque ela cumpria um papel social importante naquele momento. Eram realizadas curas ali. Então, Paulo, sabendo disso, ou Saulo, sabendo disso, seu nome hebreu, Saulo, sabendo disso, ele vai conferir, fiscalizar a tal da casa. Encontra Estevão. Estevão, que era um pregador que tinha profundo conhecimento das Escrituras. Estava associado a Pedro e a Tiago e aos demais trabalhadores da casa. Ele se sente incomodado pelo rapaz, que era muito inteligente, tinha um discurso muito nobre, e ele começa então a criar uma espécie de animosidade, uma preocupação a respeito disso. Por outro lado, ele estava noivo de Abigail, uma moça que havia fugido depois que a sua propriedade foi roubada dos romanos, seu pai assassinado, e ela tinha profunda saudade de seu irmão Gesiel. O tempo passa, Paulo, de tão incomodado que fica, movimenta um tribunal, condena
Estevão à morte, descobrindo no momento em que sua noiva Abigail chega que se tratava de Jezeel, seu irmão, portanto cunhado de Saulo, que estava ali à beira da morte. E nós podemos imaginar a noiva vendo o noivo assassinando o próprio irmão. A cena que havia se formado. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque muitos dos nossos irmãos estão na condição de Saulo nesse momento. E muitos de nós vamos julgá-los como pessoas perdidas. Muitos de nós podem estar agora colhendo o fruto amargo de ações descabidas. Imaginemos a angústia de Paulo, a culpa, a raiva, a indignação que estava ali presente. Ele perdeu o cunhado que ele também procurava e acabou perdendo a noiva e vai para uma residência de amigos em busca de socorro. Ele revoltado, ao invés de se conter, movimenta ainda mais ações perseguindo os cristãos. A sua própria noiva, quando ele vai visitá-la, ele vai saber que ela havia se convertido ao cristianismo. E ele passa a se sentir perseguido pelo Cristo. A noiva desencarna de desgosto de todas as situações que estavam envolvidas e ele descobre que Ananias havia convertido ela, então Ananias passa a ser o seu próprio inimigo. Então, trouxe aqui um pouco da história de Saulo. Ele indo para Damasco, sabendo que Ananias estava lá, cai do cavalo ao ver uma luz brilhante. A mediunidade que ele tinha, a gente vai ficar sabendo depois. A obra Paulo Estevão vai narrar isso, de nosso querido Chico Xavier. E a gente ouve a frase célebre: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo para Paulo, ele muda o nome depois desse momento. Mais adiante um pouco ele muda por causa desse momento. O próprio nosso Senhor Jesus pergunta para ele. E aí ele vê a autoridade, percebe a autoridade moral de Jesus. Ele não pede explicação. Ele só diz assim: Senhor, que queres que eu faça? Tá bom isso para nós? Quando a gente reconhece a autoridade moral do Evangelho. A gente conversa com o Evangelho nesse tom. Senhor, o que queres que eu faça? Ou a gente é infantil ainda. Senhor, me abençoa, abençoa minha família, abençoa meu cachorro, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Tá. Quando a gente pede, Senhor, que eu seja a bênção na vida das pessoas. Que eu seja alegria na vida das pessoas, que eu seja caridade na vida das pessoas, que eu possa prover. Eu sou só um potinho vazio? Ou eu também sou pote cheio para muita coisa? Porque ninguém aqui é pote vazio para tudo. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Há saberes específicos que acompanham cada um de nós nessa jornada. Se eu quiser jogar videogame, talvez eu vou pedir para o amiguinho ali. Não é? Ele vai saber. Se eu quiser uma costura, tem alguém que entende de costura aqui? Alguém sabe fazer um pão? Eu não sei. Estou com fome, estão todos morrendo de fome, alguém sabe fazer um pão. Alguém sabe nadar aqui? Pode ser um médico, um advogado e um pescador. O pescador sabe nadar, quem é importante lá no meio do rio? A gente veio misturado para entender esses momentos. Paulo fala muito no corpo da igreja. Isso é o corpo da igreja. Nem todo mundo é cabeça, nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé. Mas todos somos parte de Cristo, parte da igreja de Cristo, com funções importantes. A ponto de construir essa egrégora, né? Essa eclesia, de onde vem o nome, capaz de dar
continuidade ao longo dos anos no nosso propósito aqui de nos juntarmos para estudarmos a mensagem do nosso Senhor e aplicarmos e enchermos os potes dos nossos amigos, dos nossos irmãos, doarmos amor, comunicar amor. Porque se a gente vem na palestra, se a gente lê em casa, se a gente estuda, se a gente... né, e não comunica amor, a gente está doente. Precisa de tratamento. Como é que faz o tratamento? Como é que eu tenho que tomar remédio? Não anoto os horários do remédio? Então, coloca na agenda lá, comunicar amor 10 horas da manhã, comunicar amor meio-dia, comunicar amor 8 da tarde. Viajar, Paulo, ele ia levar esse amor. Ele saía de si para levar esse amor, depois daquele momento ele encontra Ananias, Jesus unifica, né, une os dois para ele dar valor. E depois o que acontece? Ele é considerado traidor pelos judeus e tem a desconfiança dos homens do caminho que vão ser futuros cristãos. Que ainda eram judeus, tá? Isso é uma conversa para mais para frente. E como muitos de nós não somos católicos, não somos evangélicos, embora nós temos tudo dos dois, né? Nós amamos Maria, acreditamos que a caridade vai fazer a diferença nas nossas vidas. Nós não temos imagens, isso aqui é arte sacra, né? Um pouquinho diferente, não temos corpo sacerdotal, não temos restrição de gênero. A Igreja Católica tem restrição de gênero, só os homens podem ser padres. Atribuída é uma questão de Paulo, mas a gente tem que ver de que sociedade eles estavam saindo, para que sociedade eles estavam indo. Porque Paulo também acaba com a poligamia, Jesus também, né? Constrói um novo cenário, dentro de novas bases, um amor fraterno, um amor respeitoso entre os casais. Agora, muitas vezes nós estamos nesse limbo. E dentro da própria família, a nossa conversão é vista como uma conversão parcial. Eu ouço até hoje, depois de 27 anos de doutrina espírita, mas tu não é espírita. A pessoa me xingando, aí quando eu engrosso com ela que eu não concordei, mas tu não é espírita. Como no começo eu ficava muito processo. Assim. E hoje, assim, eu sou espírita, o que eu estou te dizendo tem a ver com outra coisa. Você ultrapassou um limite comigo, eu estou colocando o limite no seu lugar. Não estamos aqui faltando com a caridade, o amor que a gente tem que ter uns pelos outros, né? Aí a pessoa fica confusa, né? Porque muitos não seguem o espiritismo, mas acreditam que o espírito deve sofrer tudo. Ou deve ser perfeito. Mas eu cheguei nesse ponto porque naquele momento em que Jesus mencionou a conversa de Pedro e de Paulo, Paulo já havia viajado boa parte do mundo e ele estava preocupado porque a igreja do caminho, a casa do caminho, lá em Jerusalém, estava sendo cooptada pelos fariseus. O que ele previa? Os fariseus iam dominar o cristianismo. Iam dominar as estruturas nascentes que Jesus havia colocado do seu evangelho. Iam acabar com a mensagem cristã. Ele tinha esse receio. Por quê? Porque ele conhecia. Então eles doavam alguns recursos. Tiago estava cada vez mais parecido com um fariseu, porque Tiago foi perseguido de Paulo. E ele não foi morto por um detalhe pelos soldados enviados por Paulo. Ele se ajoelhou, pegou a Torá e começou a rezar, a orar incessantemente. E como tiveram piedade dele, ele atribuiu um certo senso de gratidão à Torá, ao Velho Testamento. Passou a se vestir como
anciões da época, a moda judaica, né, a moda hebreia, começou a cobrar que tivessem algumas questões como a ablação das mãos. Quando a gente fala batismo, geralmente a gente associa isso à questão da igreja evangélica e católica, mas no conceito judaico, batizar é tornar puro, e isso alguém era contratado para fazer. Por isso que Jesus fala, não é o que entra não é pela boca que macula o homem, mas o que sai do seu coração. Gente, não é um convite a imundície, pelo amor de Deus, não. É porque ele queria eliminar esse pedágio religioso, esse pedágio financeiro sobre diversas práticas que estavam roubando a população de Jerusalém e de toda a Galileia, de toda a Judéia, de todo o povo judeu, né? Porque tudo eles tinham que comprar, eles faziam oferendas, como fazem hoje algumas religiões, tinham que comprar a oferenda da banca tal. E a banca tal era do fariseu X. Então era um comércio para tudo. Para você comer, para você orar, para você viver. E Jesus, quando se dispõe com as pessoas no templo e as barracas são derrubadas, não é bem como conta ali, mas o fundo era esse. O comércio. Pessoas simples sendo exploradas por esse comércio. Ele não queria mais isso. Ele queria proteger o cristianismo disso. E ele diz para Pedro que iria viajar para mandar recursos para a casa do caminho, ali se fariam oficinas, onde as pessoas trabalhariam e ajudariam a manter a casa. Essa é a origem das viagens de Paulo. Olha que interessante, né? Para proteger a casa. Com muita desconfiança ele começa. E cada lugar que ele ia, ele pregava, de preferência nos templos judaicos. Ele é perseguido por muitos desses judeus, claro, alguns passam a seguir ele, mas aquelas estruturas passam a perseguir ele. Depois ele passa a pregar, então, para os gentios, para os que não eram judeus. Corinto, na Grécia, Chipre, todas as cidades que ele vai ir. Em dado momento ele está cansado de tantas viagens. Paulo percorreu 15.000 quilômetros. Não tinha avião, nem Uber, nem ônibus. Jesus aparece para ele, em momento de exaustão, e diz: Paulo, utilize os poderes do Espírito. A bênção de nosso Senhor Jesus, né? Olha aqui. Enfim, nem vou comentar, mas coisas maravilhosas acontecem quando a gente está nesses momentos. Né? Então Paulo começa a escrever as cartas aos núcleos que ele havia visitado, falando de problemas particulares, de situações, organizando parte daquelas esperanças, pedindo contribuições para as casas, para que ele pudesse fazer as viagens, ou para a igreja, para a Casa do Caminho, enfim, mobiliza toda a região do Mediterrâneo e forma núcleos que passam a se intercomunicar. Em dado momento, em Antioquia, se forma um importante núcleo cristão, uma importante igreja, a igreja de Antioquia, onde a espiritualidade era tão elevada que aconteceu um fenômeno raríssimo das vozes diretas, comunicações espirituais que aconteciam no ar, sem necessidade de médium, somente com o fluido das pessoas que estavam ali. Os espíritos superiores se comunicavam e conversavam usando o próprio ar. Imagina que lindo, né? A gente poder ouvir uma mensagem agora aqui falada por um benfeitor de forma tão espontânea, tão natural.
Pois Pedro, exausto de suas tarefas na casa do caminho, resolve visitar Paulo, lá em Antioquia. E lá em Antioquia, ele percebe um trabalho organizado, um trabalho fraterno, tudo ia muito bem. Romanos, gentios, portanto, né? Judeus todos misturados, e Pedro, dizem que Pedro era sagitariano, né? Se misturando com todo mundo. Tinha refeições que eles faziam juntos. De repente, bate o ciúme do pessoal lá de Jerusalém. Eles mandam o pessoal atrás de Pedro. No momento que eles chegam, Pedro gela. Pedro estava comendo com pessoas impuras, estava comendo com gentios, comendo com pessoas que não eram da etnia judaica, não eram hebreus. Não respeitavam a lei. Aí Paulo vê aquilo, fica possesso com Pedro. E acusa o discípulo de Jesus em público. Imaginemos a cena, gente. Paulo, incisivo como era, confrontando publicamente Pedro. A cena foi tão grave, tão grave. Eu não lembro se é Barnabé ou Timóteo, não lembrar, me corrige. Começa a chorar. De desespero. Porque não era qualquer situação. Eram duas das mais importantes igrejas representadas pelos seus líderes, né, espirituais, confrontando-se a si mesmos, publicamente. E a situação está narrada em Paulo Estevão, mas está narrada também no capítulo Ordem do Mestre, lá de Humberto de Campos, porque fala que o próprio Cristo veio intervir. Aqui uma outra lição para nós. Não importa o quanto estejamos na obra e o quanto estejamos comprometidos com a obra, nós não temos o direito de romper com os nossos irmãos e ferir as pessoas que estão aí associadas de uma forma conveniente. Vale mais uma conversa, vale mais, você pensa assim, eu penso assado, mas que bom que a gente tem tanta coisa que a gente concorda, né? Porque às vezes eu vejo se formar em casas espíritas através de briga. E sabe, a gente conversa e cria uma nova casa com amor, né? Se gosta, não concorda, que bom. Porque eu vou dizer uma coisa. E eu quero ver se vocês concordam comigo. Volta 10 anos no tempo e clonam de você. Volta 20 anos no tempo, clona outro. 30 anos, para quem tem mais, né? Põe vocês 4, vocês 5 juntos. Vocês concordariam consigo mesmos? O mais novo vai dizer assim, eu não acredito que tu vai fazer isso comigo daqui 10 anos. O mais velho vai pedir perdão, olha, eu fui por esse caminho aqui, mas enfim. Não é? Estou falando de nós mesmos. Como é que a gente vai ser o outro? Como é que a gente vai ter essa dinâmica de prever o futuro do outro? Pode dar errado, muita coisa pode. Pode ter uma outra abordagem que é importante. E nesse contexto, Jesus intervém, Pedro, sensibilizado, talvez, né, pela própria convivência com o Cristo, diz, não, Paulo está certo, a humildade, né? Paulo está certo, acho que a gente tem que conversar a respeito, porque Paulo estava preocupado que só os judeus pudessem ser cristãos. Porque para você ser judeu, você tinha que ser circuncidado.
E tem várias questões sanitárias no Velho Testamento que os espíritos superiores colocaram ali, e essa é uma. Porque a gente sabe hoje que a circuncisão protege os homens de vários tipos de câncer. Mas era uma questão religiosa. Né? E Paulo preocupa, porque se você começa a colocar vínculos e associações, você mantém a estrutura religiosa, que nós chamamos hoje de estrutura eclesiástica. Ele tinha medo que surgissem igrejas centralizadas, como acabou acontecendo 600 anos depois. Mas Paulo protegeu o cristianismo primitivo naquele momento. Mas quase que ele rompe com o seu principal ícone naquela história também, que era Pedro. Não poderia romper. Pedro acolheu ele na casa do caminho. Tiago era contra Paulo ficar lá. E Pedro acolheu. Olha que difícil, né? Então eles marcaram uma conversa em Jerusalém. E aí, depois de 3 meses, Paulo vai a Jerusalém na casa do caminho. E ele e Pedro ficam sozinhos, conversando. Pedro fala das dificuldades de manter aquela estrutura toda, de atender tantas pessoas, suas dores. Ficam amigos de novo. Um compreende o outro. É como você pegar o seu amigo, vamos tomar um café? Olha, estou passando esse problema aqui, aqui. Às vezes é raro que você tinha. Não é assim? Vamos acelerar. No final das contas, eles marcam uma conversa com o Tiago, que era aquele que estava mais vinculado às estruturas. Né? E Tiago, reticente, porque ele achava que se rompesse com os fariseus, eles seriam novamente perseguidos. E ele estava certo. Ele estava certo. Só que não tinha caminho. Não tinha volta. Não teria volta, como ele sabe que não teve. Então, Tiago aceita que os gentios poderiam se tornar cristãos. E ali nasce a primeira religião universal da história da humanidade. Não mais a raça é meio de salvação, mas sim a fé. Eu tenho fé em Jesus, portanto sou cristão. E há uma grande confusão feita a partir de Lutero, quando há contraposição entre a fé e as obras. Quando se fala obras, eram as obras da lei. Como tem os sacramentos na Igreja Católica, seriam as balizas, né, como a gente pode dizer, as tradições, as cultuações judaicas, hebraicas. Né? E sempre essa preocupação muito grande. Mas não podemos imaginar um cristianismo onde você se salva só pela sua crença. Não faz o menor sentido se basear a doutrina cristã sem a caridade. Tem até música evangélica muito bonita que fala que não é pelo que você faz ou deixou de fazer. Como não? Isso é mistério de Deus com você. Como assim, gente? Vamos pegar Tiago, Epístola de Tiago. A fé sem obras é morta. Vamos pegar Jesus em Mateus 25. Tudo que fizestes a um destes pequeninos foi a mim mesmo que fizestes. E o que ele diz? Estive com fome, me deste beber. Estive com fome, me deste comer. Estive com sede, me deste beber. Estive nu e me vestistes. Estive na prisão e foste me ver. Estive enfermo e me foste visitar. Era estrangeiro e me acolhestes. Ora, vamos mudar a doutrina de Jesus. Ele ainda diz que ele sacramentava os 10 mandamentos, mas ele dava um outro. Que vos ameis como eu vos tenho amado. O amor de Jesus foi passivo ou foi ativo? Distribuiu pão, peixe, cura, diálogo, acolhimento, carinho, honra a sua mãe. A mãe mandou, faz
faz o drink e acabou. Ela sabia, né? Já tinha feito alguns truques em casa, né, gente? Você não vive, né, 30 anos com Jesus, ele não fez nada, né? Você sabe o filho que tem. Mãe, não é chegar na minha hora. A hora é em público, mas em casa... E o que ele faz? Mãe, não é chegada a minha hora. Ela só olha para o lado e diz assim, tragam os jarros. Façam o que ele mandar. Ela não negociou com ele. O que Jesus faz? Obedeceu a mãe. O Espírito construiu o planeta 4 bilhões de anos atrás, já era Cristo. Obedeceu a mãe. Então Jesus viveu todos os mandamentos que ele trouxe. Agora está salvo pela fé? A fé é um caminho que nos conduz à caridade. Porque a fé nos dá esperança de verem cumpridas a promessa de nosso Senhor Jesus. Por isso que Paulo fala, fé, esperança e caridade, uma de suas epístolas. Paulo é cuidadoso em várias questões. Então, não existe essa relação fé ou caridade, fé ou obras, não. É fé para que nós produzamos obras, é para que nós demos testemunho. Paulo fala em corpo espiritual. Ele fala que ele foi ao 5º céu. Olha, o plano espiritual anunciado com diversas camadas, segregadas por vibração. Não é? Está presente na obra de Paulo. Ele conversa com as pessoas para não escandalizar quem não come carne. Um diálogo hoje ainda muito, muito presente, né? A pessoa fala, não como carne. Fala, não escandalizei vosso irmão. Não coma você também. Ele não diz que vai ficar provocando, humilhando, rindo. Porque essa matemática é muito antiga. Respeito. Claro que a gente tem que ter o cuidado médico, né? O Chico fala isso. Nós nos desenvolvemos por milhares de anos com proteína, então se a pessoa não se alimentar, pode ficar doente. O Chico fala isso, vai no médico. Não faça as coisas assim, previsão, né? Mas olha o cuidado dele. O cuidado para que o homem e a mulher sejam um parte do outro, a cabeça e o coração. Para que se respeitem. O convite ao amor. Esse amor caridade, né, que em grego é ágape. Sem amor eu nada seria. Sim, como eu comecei falando no começo. É bom, é bonito. Né? Como eu comecei falando. Estamos comunicando amor? Porque a vida de Paulo foi comunicar o amor do Cristo por nós. Do seu nascimento até a cruz. Nós estamos comunicando tudo que ele fez por nós, sendo pote cheio, vaso escolhido para distribuir as suas graças, se estivermos, que a gente possa continuar. Se nós não estivermos, nós estamos habilitados a tal. Porque todo ser humano criado no universo tem um destino certo. Ser um anjo de luz. Ser um espírito puro. É uma questão de DNA divino. Nós somos filhos de Deus. Portanto, destinados à sua imagem e semelhança. Cada um de nós aqui foi criado em um momento. Deus que fez esse universo, que até agora, centenas de bilhões de galáxias, trilhões de planetas. Ele parou em um momento e criou você. Criou você. Ele parou num momento para criar o ser único e individual que você é. Irrepetível no universo inteiro. Então existe um propósito que só a você cabe fazer. Ele já viu a sua vitória. Ele já viu o seu amanhã. Porque para ele, segundo Kardec, lá no frontispício da Gênese,
O passado, o presente e o futuro são a mesma coisa. Quem está no espaço-tempo somos nós. Deus está fora do espaço-tempo. Portanto, nós já vencemos no coração, no centro, como é que a gente pode falar, né? Na abordagem de Deus, nós já vencemos. Ele já viu a nossa vitória. Agora, o livre-arbítrio é que vai determinar o quanto nós vamos querer procrastinar ou avançar. O convite é que sejamos não só chamados, mas também escolhidos. Ou seja, não só convencidos, mas também convertidos ao amor universal do nosso Senhor Jesus. Que Ele nos ampare a todos e que nós possamos vencer o bom combate, cumprir a carreira. Que assim seja. Vou agradecer então ao nosso irmão, dando uma lembrancinha aqui para a 12ª Semana Espírita. Quem quiser também tem canecas, né? Tem. Quem quer mais, quem quiser quer dar uma lembrança da 12ª Semana Espírita. Então, agradecendo ao nosso irmão Cristiano pela bela exposição. Vamos fazer uma oração então para encerrarmos aqui essa noite. Foi muito boa, uma noite de estudos, uma noite de exploração, que a gente possa ter absorvido. Vamos cada um de nós então, junto com os nossos mentores, junto com os mentores das 3 casas que estão aqui reunidas, né, para a gente possa elevar o nosso pensamento e sair daqui com energia boa e manter essa energia. Que assim seja. Assim seja. Amanhã às 20 horas de novo, temos o encerramento.